Olá, seja bem-vindo ao PDEcast, esse espaço em que a gente fala sobre gestão, consultoria e um pouquinho de tudo que a gente gosta. Eu sou a Alice Castro e estou aqui hoje com a Cláudia Leme. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Alice, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente vai falar de um tema que muitos consultores sofrem por si e pelos clientes, que é marketing. E a Cláudia tem conhecimento, experiência muito profundo sobre isso, e a gente vai bater um papo aqui bem gostoso sobre, né, os desafios e conceitos também, né? Algumas coisas, sopas de letrinhas que a gente escuta, termos em inglês, que às vezes o cliente mesmo pergunta para a gente fica com aquela cara de pois é, né? Então, Cláudia, fala um pouquinho para a gente como que é a tua experiência com marketing, por que esse tema brilha os teus olhos? Bom, eu tenho uma história longa e desde que eu comecei a trabalhar, eu digo que na minha primeira encarnação eu era engenheira, e aí eu trabalhei por anos nisso, até que me cansei, e comecei a ter contato com outras coisas dentro da própria engenharia, principalmente pesquisa de mercado, inteligência de mercado, e me apaixonei. E aí disse, bom, agora eu preciso aprender a fazer isso que eu estou gostando, né? Porque eu gostava, mas não tinha as ferramentas. Eu fui fazer MBA, e daí para frente comecei a estudar isso e trabalhar com isso, primeiro dentro da própria engenharia, depois na minha empresa e agora como consultora e, enfim, estou destrinchando, desenvolvendo esse tema aí, né? Quando dentro da consultoria, né, chega um momento em que a gente percebe que o cliente precisa de ajuda, né? Precisa fazer o negócio andar, né? Precisa fazer a roda girar, que a gente usa esse termo, né, desse tração. O que é essa tração do cliente de fazer o negócio funcionar? Tração é você movimentar a estrutura, né? Movimentar alguma coisa. E isso basicamente é o trabalho de marketing e vendas. A gente vê, e as duas coisas andam muito juntas, né? No trabalho de consultoria, a gente vê muitas vezes que não existe a área de marketing, a área de vendas no organograma do cliente. Isso é uma situação muito comum. Ele diz, eu preciso vender mais e tal. Você diz, tá bom, mas quem, cara pálida, quem está fazendo isso na sua empresa? Não, nós só trabalhamos por indicação. Isso é muito, muito, muito comum. E o que acontece? Nenhum problema de você ter clientes por indicação, é ótimo, são clientes quentes, né, que a gente chama, são clientes que já têm uma indicação, é muito legal. Mas o que acontece? Se ninguém te indicar, você não vende? Como é que é isso, né? Você não pode, como empresa, como gestor da empresa, ficar dependendo de uma coisa sobre a qual você não tem controle. Basicamente, esse é a grande mensagem, é o grande erro aí que eu vejo. É uma situação muito, incrivelmente comum, principalmente na empresa pequena, que foi crescendo organicamente. Às vezes, algumas empresas de profissionais liberais, empresas de consultoria, de serviço, entre consultores também, é muito comum isso. Eu só recebo por indicação e tal. De novo, é um problema potencial, né? E aí, o que é essa atração? O que é o marketing mais venda? O marketing é atrair pessoas, é você ter porque, assim, também a pessoa que é indicada também não necessariamente vai fechar. A pessoa que chega na sua loja não necessariamente vai fechar. Então, você tem que atrair um volume de pessoas, que é o marketing, é o que o marketing faz, e depois converter essas pessoas que chegaram lá, que estão na tua frente, efetivar a venda, fechar a venda, que é o que a gente chama de fechamento, de conversão, da venda propriamente dita, né? São atividades diferentes, com as suas próprias características, mas muito complementares. Então, não podemos pensar numa sem a outra. E essa questão da indicação, ela é bem
é bem interessante, né? Porque tanto colegas nossos consultores quanto os empresários que a gente atende reclama do cliente que não está indicando. É muito. A pessoa fica assim, eu vivo de indicação, mas tá difícil porque os meus clientes não estão me indicando. Eu fico, porque realmente na agenda deles tem lá indicar o consultor, eles têm essa meta lá mensal, quantos clientes eles te trouxeram. Então, é uma terceirização, né, não remunerada de uma atividade que deveria ser da empresa, né? E esperar que isso dê certo, né? Meu Deus, é bem complicado. E essa questão do marketing, né? Muita gente entende, né, que o marketing é fazer anúncio, fazer propaganda. E é isso mesmo? Tem outra forma de fazer marketing que não seja propaganda, anúncio, investimento nessa área? O marketing é uma palavra que ficou muito divulgada, né? Muito conhecida, e tem várias interpretações muito erradas, né? Uma delas é o marqueteiro. O marqueteiro é alguém que especialmente no âmbito da política, né? Você tem o marqueteiro, é alguém que convence você de alguma coisa que não é verdade. Essa é a leitura que a gente faz lá dentro quando a gente usa essa palavra, né? E assim, a coisa que eu sou mais contra é essa visão do marketing, a gente convencer os outros a comprar o que eles não precisam com o dinheiro que eles não têm. Eu acho que isso não é marketing, né? Marketing é você combinar a necessidade do cliente com a sua solução. É você oferecer alguma coisa que, de fato, as pessoas precisam. E sim, você precisa fazer anúncio, porque as pessoas não têm obrigação de saber que você existe, não têm obrigação de conhecer o seu problema, a sua oferta. E muitas vezes, mesmo elas precisando do que você tem e querendo comprar, elas não compram, porque nós temos dentro da gente uma série de crenças, de entendimentos, receios, será que vai dar certo, será que serve para mim, enfim. Então, se a gente tem uma solução adequada que soluciona o problema do cliente, a gente tem a obrigação de divulgar e obrigação de ajudar o cliente a resolver o problema dele, né? Então, a publicidade... Não é uma... não é uma enganação, não é uma coisa vexatória, né? Tipo, você não precisa ter vergonha de falar do seu produto. Você está, na verdade, tornando público algo que vai ajudar as pessoas. Então, você tem a obrigação de fazer marketing, né? Quando você trabalha. E se você acredita no seu produto de verdade, porque eu vejo que, às vezes, a pessoa até contrata alguém, né? Uma agência ou um vendedor, enfim, alguém que vai fazer esse papel de comunicação, mas é alguém que não acredita no que está fazendo, e aí é aquele marketing tosco, né? Cumprir tabela, faz o anúncio por fazer o anúncio, a marketing é fazer anúncio. O anúncio é a ponta do iceberg, é o que eu sempre falo aí para quem eu falo sobre isso, eu digo, o anúncio é o final do processo, né? Se a gente pega o Kotler lá na década de 80, no século passado, que começou a falar disso, a primeira coisa é a estratégia de marketing. Quem é o seu público? Para quem você está vendendo? O que você está oferecendo? Qual é o problema que você resolve? Qual é a dor daquele cliente? O desejo, a necessidade, enfim, tem várias abordagens, mas na prática, o que ele precisa? Aí você vai construir uma oferta que atende isso. E a oferta ela tem várias partes, né? A primeira é o produto. Efetivamente, qual é o produto? Quais são as características? Qual é a funcionalidade? Qual é a variedade? Quais são as cores? Enfim, o que de fato você está... Isso vale produto e serviço, né? Estamos usando produto de forma geral. A segunda coisa é como você faz, como você entrega, aonde que a pessoa compra. É numa loja física? É numa loja virtual? É no marketplace? É pelo WhatsApp? É no Instagram? Aonde que você encontra esse produto? Né? Qual é o ponto que a gente fala em português? No inglês é o place, né? Depois, qual é o preço que você vai oferecer?
preço é uma percepção de valor, né? Se eu quero uma coisa que eu acho pela qual eu pagaria 100 e eu vejo ela por 50, tá barato. Se tem uma coisa pela qual eu pagaria 100 e eu vejo o preço dela 200, está caro. Não importa o valor do preço, não importa o número do preço, importa o valor que aquilo tem para aquela pessoa. Tem coisas que têm extremo valor para mim e nenhum valor para você. Você não precisa daquilo, você tem outra condição de vida, outra característica, outra necessidade, né? E aí, por último, tendo o produto, tendo o como você vai vender, tendo uma precificação adequada, você tem o que o Kotler chama de promotion, que é a promoção, que é a divulgação. Aí entra o anúncio, claro, tá? Mas o anúncio, ele só faz sentido se ele está consistente com todo o resto. Senão, ele não serve para nada. Ninguém vai clicar no seu anúncio, né? Ninguém vai atender ao seu anúncio. Até porque, né, Cláudia, você comentou tanto a questão do valor quanto todo o tom da comunicação, ele é voltado para um ser, para um tipo de cliente. Então, quem quer vender para a Cláudia uma coisa que a Alice não compraria, se não souber falar a linguagem da Cláudia, onde é que a Cláudia está, né? Como que eu vou chegar e convencer esta pessoa? Não adianta botar para geral, mandar, né, um spamzão aí para a galera que vai lá e fala, para mim não me interessa. Então, essa ponta do iceberg, né, como você comentou da divulgação, ela se pauta também nessa estrutura até de saber com quem que a gente está conversando. E como é que eu descubro quem que é esse cliente que eu vou conversar? Assim, esse cliente ideal, esse cliente certo, cliente-alvo? Tem vários nomes para ele, mas no fim é aquele. É o mágico, né? O que a gente quer. Público-alvo, onde estão e onde habitam, quem são e onde habitam os nossos do que clientes se alimentam, ideais, né? como Animais vivem. fantásticos, onde habitam, exatamente. Gente, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou seja, como você identificar o seu público adequado? E claro que é um trabalho, né? Você começa pensando algumas coisas, às vezes você acerta, às vezes você tem que ir mudando ao longo do caminho, mas o próprio conceito tem evoluído muito, né? Vamos dizer, no final do século passado, né, antes da internet, você tinha a publicidade tratava do público-alvo. O que era o público-alvo? Era uma segmentação basicamente demográfica. Homem, mulher, idade tal, tanto idade de 20 a 30, idade de 30 a 40, criança, renda, né, capacidade de compra, etc. Porque os meios de comunicação era isso que eles permitiam. Então, você fazia um anúncio na novela das 8, você fazia um outdoor para todo mundo que passava na rua, né? Então, quando você escolhe esse público-alvo, você tem não só a adequação da mensagem que você vai passar, você vai dizer coisas que façam sentido, imagens, né, o criativo, todo o conteúdo do anúncio faz sentido para aquela pessoa, e também aonde você vai colocar, né? Agora, a mídia tradicional, ela era, assim, amplo espectro, né? Que nem antibiótico amplo espectro. Todo mundo assistia. Então, tinha uma outra abordagem, era totalmente diferente. Hoje em dia, e aí é interessante... Porque... também, né, Cláudia? Oi? E outro orçamento também, né? Outro orçamento, porque era muito caro. Colocar isso em horário nobre. Exato, porque a métrica era você vai atingir tantas milhares de pessoas e você vai ter um acesso de 0,5%, 1%, 2%, 3%. Né? Então, era outra métrica. E você, como o foco, né, a precisão, a mira era muito ruim, você tinha que fazer um volume muito grande para ter um resultado. Tá? Você tinha que botar na novela das 9, na novela das 8, sei lá, você tinha que botar num outdoor para conseguir... Tem a página de jornal, aí você vai um pouco para revista setorial, mas mesmo assim não é muito eficaz, né? Não é muito focado.
Então, Mas à medida que foi surgindo... que, mesmo assim, né, Cláudia? Desculpa te interromper, que eu lembrei de um caso aqui de um cliente que eu trabalhei para uma loja de móveis planejados. A gente fez uma consultoria do processo de marketing e vendas. E aí, eles faziam anúncio na rádio. E aí eu perguntei, e era um valor interessante que eles pagavam por mês. E aí eu perguntei, tá, mas por que esta rádio? Porque, tipo, aqui em Florianópolis tem pelo menos umas 30 rádios FMs que, né, funcionam. Aí, porque... Daí olhou para a cara do outro, por quê? Porque a pessoa que estava aqui na época falou que era uma rádio boa. Aí eu falei, não, eu tô estranhando, porque o público de vocês é um público mais classe A, é um público de 40 anos para cima, é família. E essa rádio que vocês estão anunciando é uma rádio jovem, é uma rádio de musiquinha de balada, é uma rádio de universitário. E desculpa, o universitário não vai comprar móvel aqui. Aí eles olharam para mim com aquela cara assim de nunca ninguém tinha pensado nisso. Aí eu sei que foi interessante, porque aí eu falei, mas vocês têm ideia de se o pessoal que vem, né, tá ouvindo o anúncio? Não, faz anos que a gente tem esse é um patrocínio de um programa, não sei o quê. Aí eu falei, vamos começar só a perguntar quando a pessoa chega, que rádio que ela escuta e por onde que ela conheceu vocês. Uma pergunta quando chegava na loja para fazer o orçamento. E ninguém tinha ouvido, dos que estavam vindo, ninguém vinha do anúncio de rádio. E quando perguntava que rádio que escutava, todos apontavam uma outra. E assim, a maioria escutava rádio no carro, quando estava dirigindo, até porque era bem essa faixa de idade, de rotina, né? De dirigir para ir trabalhar, não sei o quê. E aí eles nos deram a rádio, o horário e que escutavam no carro. E aí eu falei, bom, agora você pode pegar esse mesmo orçamento que você jogava na rádio dos estudantes e botar aqui, quem sabe tem mais sucesso, né? De trazer as pessoas ali. Mas é interessante porque mesmo na mídia, quando você joga, né, para o funil gigante, assim, você consegue ver de onde a pessoa veio e avaliar se o investimento está valendo a pena. Porque é muito engraçado que são aquelas perguntas que a consultor faz que o cliente responde, mas sempre foi assim. Eu falo, mas uma hora alguém decidiu que fosse assim, então a gente pode mudar, né? E às vezes, principalmente empresa pequena, você descobre que a pessoa está colocando um anúncio, por exemplo, numa revista de equitação, porque o dono tem um aras, mas o produto tem nada a ver com equitação, não tem nada a ver com o público-alvo, não tem nada a ver com nada, mas é a revista da associação, eles são amigos. Olha, tem cada nesse coisa, caso era assim, o funcionário que ouvia muito aquela rádio, e aí ele queria ouvir o anúncio da empresa na rádio, mas ele mesmo não tinha dinheiro para comprar o móvel da empresa. Então, assim, é sempre sobre o cliente, né? Eu acho que isso é importante a gente reforçar. O marketing é sempre sobre o perfil do cliente, não do funcionário ou do dono da empresa, né? Como você mencionou. Exato. E aí esse conceito foi se desenvolvendo. Hoje tem vários nomes, né? Tem a persona, o avatar, o cliente ideal. Na verdade, é um pouco meio que a mesma coisa, tentando trazer isso menos para um segmento, assim, para um público demograficamente qualificado, né? Um público de censo, assim, um segmento de censo. IBGE. Público IBGE e mais para a pessoa. A nossa querida Samantha dá um exemplo fabuloso, que ela diz o seguinte: 2 homens nascidos em, acho que 48, hoje estão com 72 anos de idade, no mesmo país, que é a Inglaterra, gostam de música, gostam de cavalos, gostam de futebol. Então, assim, eles são o mesmo público-alvo, mas um é o Príncipe Charles e o outro é o Ozzy Osbourne. Eles têm menos de um mês de diferença na data de nascimento. Obviamente que os produtos que servem para um, que tem interesse de um, não são os mesmos que têm interesse para o outro, ou talvez sejam em alguns pontos, né? Mas, assim, como esse conceito de público-alvo, de segmento, ele pode levar a erros tremendos, erros de verba de marketing, erros de veículo que você põe anúncio e tudo mais.
Então, por isso que esse conceito foi se refinando ao longo do tempo para falar de uma pessoa. Então, hoje é comum você falar, a persona do meu produto é Letícia, 35 anos, está fazendo um MBA, trabalha na administração de uma multinacional, no fim de semana ela faz isso, ela é casada, tem 2 filhos, ela quer se mudar para uma casa maior. Você criar um personagem onde fica mais fácil de você entender qual é a necessidade dele, como é que ele entende o seu produto, como é que você se comunica com ele, aonde é que ele vai estar assistindo televisão, onde é que ele vai estar, o que ele vai estar vendo no YouTube, qual é a rede social que ele usa, para você poder fazer uma coisa mais eficaz, né? Sim. E pegando esse ponto, né, você mencionou o YouTube, a rede social, e a gente vê que hoje, né, tá todo mundo com, né, um aparelhinho na palma da mão ali, potencialmente para fazer compras, né? Sendo influenciado. Como que é esse movimento, né, de encontrar o público-alvo dentro do digital? Como que a gente consegue... Primeiro, é possível fazer isso? E segundo, como que um consultor, um pequeno empresário, né, consegue fazer esse caminho, né, de encontrar o público-alvo, essa narrativa, né, dessa história da pessoa e conseguir chegar nesse público pelo digital? A primeira coisa que eu falo sempre é que o marketing digital, antes de mais nada, é marketing. Ou seja, vale tudo que o Kotler falou e tudo que outros autores importantes falaram. Tá? Mas isso agora é digital. Não, né? Não é assim. Todo conceito, toda abordagem, tudo está valendo, não mudou nada. Mas as ferramentas são novas, sem dúvida. E com as ferramentas novas, você pode fazer coisas que antes você não conseguia fazer. Então, claro que as técnicas mudam, mas os conceitos não. Então, o que acontece? Primeiro, o marketing digital, que se vale das redes sociais, da internet, anúncio no Google, tudo mais, ele muda a fronteira entre o marketing e vendas. Hoje, você tem situações em que você tem uma integração muito grande entre marketing e vendas. Às vezes, é difícil até dizer quem é o quê, porque é um processo, pode ser, em algumas situações, um processo quase que único. Então, de novo, é muito importante você ter o conceito, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo marketing e está fazendo vendas, às vezes acha que está fazendo venda e está fazendo marketing. Então, ter clareza desses mecanismos em cada ponto do processo é muito importante. Segundo, essas ferramentas de hoje, elas permitem essas coisas novas que não existiam antes. Por exemplo, remarketing. Você entra num site que vende tênis e aqueles tênis te perseguem por pelo menos umas 2 semanas e você não vai esquecer deles. Usado com sabedoria... Antes de saber que isso era tecnologia, eu achava que era feitiçaria, né? Eu pensava, gente, é um sinal de Deus. Eu estava pesquisando isso e agora apareceu. Tipo, Exato. Meu Deus, é realmente assim, é para eu comprar. Né? A gente se vê, né, realmente perseguido. O universo está conspirando para que eu compre esse negócio. E aí você descobre que não é o universo, não, é SEO mesmo. Não, é remarketing. É o pixel. É o famoso pixel. É um pixel, exato. Exato. Então, isso é uma estratégia de marketing sensacional, porque você pode chegar no público correto e depois acessá-lo por algum tempo, porque às vezes a pessoa entra, chega lá na página de compra e diz, não sei, estou com dúvida, tal, você apresenta de novo aquele lembrete para aumentar a sua efetividade, né? Depois tem uma outra coisa que o marketing digital, as ferramentas de marketing digital, as plataformas de anúncio do Google, do Facebook e tal, elas têm uma precisão quase que cirúrgica, se você souber usar. Então, ou seja, você consegue mais resultado com menos dinheiro. Imagina que você quer anunciar para mulheres entre 40 e 45 anos, que têm nível de renda A, B, que gostam de moda do tipo tal, enfim. Você encontra esse grupo com muita facilidade dentro de uma rede social.
Então, você vai gastar uma fração muito pequena daquilo que você gastaria, por exemplo, a colocar um anúncio no Jornal Nacional. Então, a sua efetividade é muito maior. São com informações geradas pela própria pessoa, né? Então, tem uma assertividade não só pela ferramenta, mas pela veracidade, porque é a pessoa que vai lá e se cadastra, que bota a data de nascimento, que bota onde ela trabalha, ela que curte as marcas, né? Exato. Comprou, você falou da moda, então ela já dá para por quem ela segue e o que ela anda curtindo, você percebe o comportamento. Então, tem essa proximidade com a vida. Não sei, a vida real é difícil falar essa palavra, porque em rede social, às vezes, a realidade, né? Mas, assim, é a vida que a pessoa está declarando que tem. Exato. E assim, é difícil você simular a sua vida, né? A não ser que seja um filme de suspense na televisão. Você vai acabar curtindo algumas coisas, você vai ver, você vai levar mais tempo assistindo um vídeo que outro. Tudo isso é medido, né? Porque isso está tudo parametrizado dentro das ferramentas digitais. Então, isso vai ser visto, vai ser medido de alguma forma, né? E vai ser usado para o marketing, para você acessar e poder oferecer a solução correta para aquele cliente, né? E aí tem várias estratégias dentro do marketing digital, que tem o inbound, o outbound, tem um monte de coisas que vão aparecendo, que basicamente o inbound é aquilo que você atrai para uma oferta indireta. Então, inbound quer dizer entrada, né? Então, você divulga um conteúdo, você oferece um e-book que tem uma informação que a pessoa precisa, e esse é um contrato, né? O contrato é: você me segue e eu te dou essa informação, eu te dou esse conteúdo, eu te dou essa solução. Então, com isso, você vai trazendo seguidores, vai trazendo gente para a sua base, para que em algum momento você faça venda. Seguidor não compra nada, você tem a seguidor é a base para você fazer uma venda, para você fazer uma oferta depois. Então, o inbound é essa atração. E o outbound é o anúncio, o formato de anúncio tradicional, que é você colocar um anúncio, a pessoa se interessa por aquela mensagem e clica e tem uma oferta direta. Compre aqui, se cadastre aqui, veja o meu curso, participe dessa live, enfim, uma oferta direta para alguma coisa, né? E uma outra... Fala, desculpa. Quando a gente fala do anúncio, é o que hoje se chama de tráfego? O tráfego é aquilo que você paga. Você pode ter tráfego tanto no inbound quanto no outbound. O tráfego é o que é o não orgânico. Vamos dizer assim, tá? Eu tenho uma página no Facebook, eu faço um post. Esse post, o Facebook vai entregar para um público bastante pequeno, né? A gente acha, a gente fica todo contente que vai ter seguidor. Não, é super pequeno. E, aliás, quando isso funciona, é que viraliza. Qual é o algoritmo da rede social? Eu tenho um conteúdo, eu entrego para uma fração da minha base, sei lá, 1% dos meus seguidores, dos meus amigos. Se a reação for grande, muita gente compartilhar, muita gente curtir, muita gente comentar, eu entrego para mais um pouquinho. Se muita gente curtir, eu entrego para mais um pouquinho. Então, quando o conteúdo é interessante, aquilo viraliza, porque ele vai entregando cada vez mais. Se não é interessante, ele entrega para aquele povinho ali e para. Tá? Então, o orgânico ele é interessante, claro, mas ele é limitado no interesse das pessoas. Para alguns assuntos vai funcionar, para outros não. Então, você tem que, de alguma forma, pagar para que essas redes sociais divulguem o seu anúncio, o seu post, o que quer que seja, o impulsionamento do post ou o anúncio. E o tráfego é isso. O Google e o YouTube é uma plataforma, Facebook, Instagram e WhatsApp é outra. Então, você vai nessa plataforma, você cria um anúncio e você paga X por clique naquele anúncio. A técnica de fazer isso é o tráfego.
Eu lembrei, tive um cliente uma vez que chegou para mim e falou: Alice, eu tô com um problema muito sério de tráfico. E eu fiquei assim, né? Eu pensei, gente, caso de polícia, né? Aí eu, calma, como assim? Ele, eu tô postando e ninguém tá curtindo e não sei o que. Aí eu, tráfego. Então, mas às vezes é quase um tráfico mesmo de curtidas, né? Exatamente. Né? Às vezes vira até um tráfico, né? Você sabe que tem, né, gente? Até aviso para quem está nos ouvindo, seja no Spotify, quem está nos vendo no YouTube, não compre seguidores. Isso é uma furada, isso é tráfico. Né? Não faça isso, porque vem gente não qualificada, às vezes é gente fake, não funciona. Pior dinheiro investido. Vai aprender sobre tráfego e investir de verdade. Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. E aí, dentro dessas estratégias, né? Se a gente pudesse dar um resumo assim de um passo a passo dentro do marketing digital, de uma estratégia, por exemplo, de inbound, de marketing de conteúdo, qual que seria essa estrutura? Eu faria o seguinte: primeira coisa, entender o seu público-alvo, seu avatar, sua persona, quem é a pessoa? A demografia é importante, idade, sexo, religião, preferências, enfim, entender esse grupo, entender qual é o desejo dele, a necessidade dele em relação àquele produto, àquela solução, àquele serviço que você oferece. Casar o seu serviço com aquela dor, com aquela necessidade. E construir uma oferta. Oferta quer dizer o preço, os bônus, a forma de entrega, a assistência técnica. Tem muitas coisas que compõem a oferta. O pessoal, muitas vezes, os consultores ou os nossos clientes dizem muitas vezes: mas o pessoal só quer preço. Eu disse: então você vai no Pão de Açúcar, no supermercado lá da sua casa, olha na gôndola de chocolate, vai ter um chocolate Lindt que custa R$40 e uma outra marca que custa 5. Tem mercado para os dois. Você tem que saber para quem você está vendendo, você tem que oferecer adequadamente para quem você está vendendo. Se fosse assim, não existiriam produtos de luxo, não existiriam produtos caros. Então, o que acontece quando o cliente está reclamando do preço, provavelmente a sua oferta não está casada com a necessidade dele, ou pelo menos não está adequada, né? E aí você, entendendo esse público e essa dor, você tem que entender aonde está o público. Aonde é que está esse público? Está na internet ou não está na internet? É um público que você vai atender offline? É um público que você vai atender online? Você vai fazer um anúncio online para chamar a pessoa para a sua loja? É uma estratégia. Você vai fazer uma venda toda online? Qual é o seu funil? Que é o que a gente chama, né? Qual é o seu funil? E o funil, o que é o funil? É o público, a oferta e o caminho que ele faz. E você pode ter vários funis para públicos diferentes e tal. Então, um funil, por exemplo, você tem uma loja de rua, qual que é o funil? A pessoa passa na porta, ela para na vitrine, ela entra, compra ou não compra e vai embora. Então, você tem, na verdade, o que caracteriza o funil? A taxa de conversão de cada uma dessas etapas. Por que é o funil? Porque tem X pessoas que passam na porta, X pessoas que olham a vitrine, X pessoas que entram na loja, tantas que entram e perguntam o preço e tantas que compram. Então, a cada etapa do funil, você tem uma perda, você tem uma conversão. Tá? Então, qual que é o grande segredo, a grande técnica dos processos de marketing, sejam online ou offline? Entender quais são essas etapas e entender a métrica dessas etapas. Quanto que você está tendo de conversão em cada uma dessas etapas. E aí você tem que trabalhar cada uma. Por que o ponto é importante numa loja? Porque não passa ninguém na porta. Se você estiver no lugar errado, não passa ninguém. Aí você tem que ter uma vitrine bonita. Por quê? Porque a pessoa tem que passar e ser atraída por aquela vitrine. Aí você tem que ter uma loja agradável. E por aí vai, né? A gente pegar esse ponto que a palavra conversão,
significa mudar de direção. Então, quando você fala que você quer converter um cliente, quer dizer que a direção natural dele seria passar reto. E você muda a direção dele para ele vir para a sua loja. Então, o esforço, a gente puxa isso para a responsabilidade da empresa. Tipo, a responsabilidade do cara comprar é sua, não é dele. Porque a natureza dele é passar reto. Então, você converte ele para ele na sua vitrine. Aí, qual que é a natureza? Olhar a vitrine, ai, que legal, depois eu volto. E você converte ele para ele entrar. Então, isso nesse exemplo do funil físico e no funil digital é a mesma coisa. A natureza das pessoas é isso aqui, né? Passar para cima. Exato. Então, a sua conversão em clique, conversão do clique virar uma inscrição, virar um pedido, né? Uma levantada de mão para comprar, é mudar o caminho tradicional de passar adiante. Então, quando a gente mede essas conversões, a gente está medindo o sucesso que a empresa tem com o seu marketing, nas primeiras etapas do funil, e com a venda nas últimas etapas do funil, de efetivamente, né, cumprir ali o fechamento. Mas é bem importante a gente gravar isso, porque às vezes fica assim, mas não tem como o cliente não vir, está muito atrativo, muito não sei o quê. Cara, a cada etapa você tem que convencer a pessoa a não seguir o outro caminho, a mudar de direção e ficar, né, para o teu lado. E a passar para a próxima etapa, né? E os motivos que fazem passar de uma etapa para outra são diferentes. Então, você tem que conhecer, por exemplo, um anúncio, ele na internet, você está navegando num site, você vê um banner, você vê um anúncio, aquela chamada lá te interessa, você clica. Aí você cai tipicamente na tal da landing page, numa página que aí não te diz nada, ou te dá um e-book que não te diz nada. Então, você teve sucesso no cara clicar, mas depois ele não fica para a etapa seguinte. Então, cada etapa tem que ser trabalhada para que aquela conversão aconteça. Sempre vai haver uma perda, nunca 100% das pessoas que entraram numa etapa vão sair na outra, mas você tem que conhecer isso. Então, que bom seria, né? Não era um funil, ia ser um cilindro, entrou, passou. Seria um cilindro, exatamente. Queremos, mas não temos. E às vezes as pessoas não entendem isso. E aí você põe anúncio, e obviamente o anúncio custa dinheiro. Não é o anúncio só que vende. Você tem que arrumar o funil. Você tem que entender que o funil está sendo eficaz, que as suas taxas de conversão em cada etapa estão sendo boas. Quando isso está bom, com dinheiro você escala. Senão, você vai botar dinheiro bom num anúncio ruim. É vela boa para defunto ruim. Você vai pôr um monte de dinheiro que não vai dar em nada. Não é o dinheiro que faz dar resultado. O que faz dar resultado é a lógica, a consistência do funil. O público adequado, a mensagem adequada, integridade de quem está anunciando, a oferta correta, a oferta ética, tudo isso é o que faz o sucesso do funil. Quando você consegue isso, por dinheiro, aumenta o volume. E aí acontece no digital a buscada escala, né? Que é você conseguir um funil cada vez com a boca maior e um fundo, né, ampliando. Exatamente. Para a gente, olhando agora para os consultores que nos escutam, Cláudia, que dica final você daria, então, para o consultor que quer fazer o marketing da consultoria? Tem algum... É o digital o caminho? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você pudesse, assim, né, dar esse tesouro para nós, consultores? Eu acho que o digital é inevitável. Não há... É um fato, é uma realidade do mundo atual, tá? Agora, o digital não basta, especialmente para o trabalho de consultoria, porque quanto mais você tem o digital, mais você precisa do olho no olho. Então, você vender uma caneta no marketplace é uma coisa, está escrito lá, caneta marca tal, você vai atrás do preço. Agora, num trabalho de consultoria, você precisa do olho no olho. Então, eu acho que o marketing digital é fundamental para construir posicionamento,
ou seja, você vai sim fazer um anúncio para atrair alguém, mas quando ele entrar no anúncio, ele não vai comprar no primeiro clique. Ele vai no seu Instagram, ele vai no seu site, ele vai ver que trabalhos você fez, ele vai buscar a sua substância, né? Ele vai querer ver quem é você. Então, ok, você atrair com marketing digital, mas normalmente você precisa de uma entrevista, uma sessão estratégica, alguma coisa em que, primeiro, você entenda a real necessidade daquela pessoa para você não fazer aquele marketing de vender o que a pessoa não precisa, de vender por vender. Você ter certeza que o que você está fazendo atende aquela pessoa. E, segundo, ajudá-la no processo de compra, porque às vezes a pessoa até quer, mas entram em jogo aqueles nossos amiguinhos invisíveis, os sabotadores, as crenças, espera que eu vou conversar com a minha mulher, vou conversar com o meu marido, espera que amanhã, quando vencer o cartão, e a venda não sai. Então, no caso da consultoria especificamente, eu acho que a gente tem que combinar o online na atração, mas uma atenção muito pessoal na conversão. Um a um ali, né? A gente, até ontem, estávamos fazendo uma live sobre a rotina do consultor e aí caiu muito essa palavra flexibilidade, né? De cada cliente precisar de uma adaptação do projeto, cada cliente precisar de uma linguagem, e a gente só consegue isso conhecendo os clientes. Então, efetivamente, não só para eles confiarem, né, no que o trabalho vai ser bem feito e que a entrega é de verdade, mas até para que a gente possa fazer uma oferta nesse fundo ali do funil personalizada, porque cada situação, por mais que as metodologias sejam similares, né, e que a gente use o mesmo método para todos os clientes, a necessidade e a forma com que a gente vai trabalhar, cada um é único, porque a gente trabalha com problemas complexos, né? Não é uma solução, clique aqui e resolva a vida da sua empresa. Então, é bem importante que tenha essa consciência de que mesmo você trabalhando uma atração mais coletiva, mais amplificada, no fechamento, ter esse contato um a um é bem importante, bem olho no olho, como você falou, né? E agora, o olho no olho, ele é virtual, né? Assim, ele é remoto, mas mesmo assim ele tem que existir. Quer dizer, o modelo anterior das pessoas irem no escritório, irem no consultório, alguma coisa assim, não existe mais. Isso acabou, né? Até onde a gente entende, por todos os motivos aí que a gente já sabe, né? Mas tem que acontecer. Tem que existir esse momento, senão às vezes a expectativa do cliente é irreal, às vezes aquilo não é exatamente o que você pode entregar, não é a sua capacitação, não é um caso que você efetivamente possa ajudar, então é muito importante esse contato pessoal. Ai, Cláudia, obrigada. A gente podia ficar aqui a tarde toda conversando, porque tem assunto, né? Te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, estar aqui no PDEcast. Em breve vamos fazer mais rodadas sobre temas, porque eu sei que você fala sobre um monte de coisa e isso é maravilhoso. E obrigada mesmo, de coração. Convido todo mundo que nos acompanhou aqui, né? Tem muito mais de onde saiu estamos na nossa segunda temporada. Então, a gente tem no YouTube, no Spotify também, vários podcasts, né? E, Cláudia, obrigada mesmo pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, ótimo papo, e vamos fazer outros. Sim, vamos combinar, então. Gente, brigadão, até a próxima, Fiquem bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.